Inteligência Orgânica no ar, mais uma vez, você está aqui. Por que você volta nesse podcast pessimista, tenebroso, macambúzio, inconformado com as mudanças tecnológicas e como elas afetam a nossa vida, como a inteligência artificial está entrando cada vez mais nas nossas entranhas e tirando de nós o que é a humanidade que nos resta? Essa é a pergunta principal que você vem responder aqui, e eu agradeço a sua audiência, porque é nesse momento em que a gente se encontra. O podcast, ele nasce dessa dúvida sobre o que vai sobrar para o ser humano quando tudo o que a gente fizer for intermediado pelos meios tecnológicos. Talvez o que sobre são as formas de expandir a nossa mente. São as formas de chegar a lugares que a IA e o que é artificial não chega. Só o orgânico que chega, né? A capacidade criativa que a gente tem de inovar e de pintar cores onde só tem preto e branco e de encontrar curvas onde só tem linhas retas. Essa capacidade humana, artística, ela nasce muito do que a gente vai conversar hoje. Por isso que eu recebo aqui o Labeto, seja muito bem-vindo. Adorei a introdução. A gente vai falar sobre não só sobre essas substâncias que fazem o nosso cérebro se expandir de tal forma assim, e que cada vez mais a ciência e o mainstream vem entendendo os benefícios que isso pode trazer, mas também sobre a nossa história, a nossa inteligência orgânica construída daqui para trás e como a gente faz isso olhar para frente. Mas eu brinco que a primeira pergunta desse podcast é sempre a mesma. Eu sou um pessimista com o futuro porque eu vejo que eu vejo que o nosso futuro está complicado com essas big techs, com esse mundo chegando, com a IA tomando conta dos empregos e do trabalho, com as pessoas muito iludidas com essa promessa de produtividade que a inteligência artificial traz. E eu trago aqui pessoas em busca de uma mensagem de esperança ou de otimismo, mas de você ela não vai vir, né? Bem-vindo. Com certeza. É engraçado, né? Assim, apesar de eu trabalhar com a criatividade, né, a vida inteira, minha área é economia criativa, desenvolvimento de novos projetos, né? E uma coisa que desde quando começou a aparecer a questão da IA, mais recentemente, né, sempre foi falado que a criatividade não seria tomada, né, da gente, né? E na verdade não é bem assim. Né? Então a gente está vendo hoje que muito desse processo eu tenho estudado profundamente essas questões, assim, acho que eu estou no lugar certo de falar exatamente tudo o que está acontecendo e ninguém está vendo. O Brasil é muito distante do mundo, é impressionante, né? Aqui a gente fica preso em situações talvez políticas, talvez ideológicas, né? Mas por baixo de toda essa nuvem que está acontecendo no mundo, né, tem esse movimento da IA, que eu gosto de ler, gosto de ouvir as pessoas que criaram a IA. Aquele cara do Google, né, que criou o pai da IA, que agora saiu, não lembro o nome dele, assim, mas tem falado disso. E ele falou que é meio chocante, né? Ele falou assim, numa entrevista, num podcast que eu vi, quando ele foi questionado o que ele aconselha os filhos dele a fazer, falou, eu aconselho a ser carpinteiro, entendeu? Sei lá, serviços manuais. Habilidades, né? Manuais, habilidades ligadas de alguma forma à arte, né? Aí, ao mesmo tempo, né, o ser humano ele vive também de sonhos de trabalho, de produção. Então, quando a IA chegar, né, e tirar toda essa capacidade, o ócio talvez, né, não seja tão positivo. Mas, ao mesmo tempo, a gente está numa época que é uma loucura, né, assim, tudo que a gente tem passado, e muito rápido. Né? Então, assim, para mim, a IA ela está interligada a tudo, inclusive a guerra política e guerra de poder, né, que a gente está vendo acontecer no mundo inteiro. E o meu trabalho,
entendeu, assim, um pouco hoje em dia, ele se volta um pouco mais para as coisas realmente que importam na vida, né? O que a gente tem fora, não só a tecnologia, como a farmacêutica, né? Tudo isso que vem moldando um pouco a história, né? E a criatividade que eu prego, né? Principalmente nessa área que a gente vai falar agora, que são as plantas naturais, né? A coisa mesmo, né? Dos cogumelos, do psicodélico voltando a ser reestudado, eu acho que não é à toa. Porque, assim, eu acho que alguém está falando, vamos liberar isso, porque como o ser humano vai aguentar, né? Então, acho assim que vai sair muito do local de trabalho, né? E vai muito para a cabeça o nosso futuro. E isso é perigoso, porque a cabeça do homem não é fácil. A gente precisa abrir as portas da percepção para novas realidades, assim, de certa forma. Eu, assim, dependendo de como me olham, né, assim, eu não sou uma pessoa pessimista e nem sou otimista e procuro ser realista, né, assim, né, então eu não fujo dos BOs, né, então assim, eu tenho percebido muito rapidamente, eu mesmo na minha equipe, eu trabalho com uma equipe criativa, eu faço evento você cria, mas hoje em dia as minhas equipes, elas são muito mais para me dar um parâmetro humano do que a realização do trabalho delas. Um exemplo básico, em 6 meses, desde quando eu comecei a planejar o híbrido, alguns cargos do departamento de marketing, eu não tive como fazer a não ser mudar já um pouco, entendeu? Assim, a parte da construção de imagem, assim, mesmo que eu tenha uma diretora de arte, que eu não largo ela por nada. Sim, eu já talvez, de outros eventos, assim. Não, uma pessoa que é humana, né? Que entende, assim, né? Assim, mesmo ela, a gente já cria imagens em IA. Entendeu? Porque aí você não tem direito autoral, você não tem isso, então não vai ter mais ator, não vai ter mais modelo, não vai ter mais nada. Até a gente mesmo, né? A gente hoje tem um programa que se eu te gravar todos os teus podcasts, vai sair você me entrevistando, você nem vai estar aqui, né? Então, é meio assustador um pouco, mas é uma realidade. Eu fui fazer uma palestra agora em julho num evento que chama Hacktown, ali em Santa Rita do Sapucaí, muito bacana. E na plateia tinha um ex-professor meu, quer dizer, um cara que foi professor meu na SPM, o Marcelo Pimenta, e ele colocou lá um IA, o Notebook LM, para ouvir minha palestra. Gravou minha palestra inteira. No dia seguinte ele mandou um link que era um podcast de 2 pessoas conversando com tudo que eu disse na minha palestra, todos os temas organizadinhos, assim, de uma forma fluida. Super legal o podcast Total. De ouvir, assim, citando trechos da minha palestra, citando falas, conversando sobre o tema, aprofundando um pouco, assim, indo além, feito com IA. Eu fiz uma experiência agora que foi muito interessante, né? Eu tenho super síndrome do impostor, sabe? Assim, eu não estudei, eu sou autodidata, fui fazendo as coisas, então, óbvio, eu nunca fiz uma faculdade, eu nunca fiz isso, Mas você terminou o ensino médio ou nem isso? Não, nem isso. Nem isso? Né? Eu parei de estudar na 8ª série, porque eu naquela época, nos anos 80, eu já achava que não tinha nada que eu queria aprender, né, nas profissões que tinham naquela época, humanas, jornalismo, turismo, não sei o que, e minha cabeça já era muito à frente, eu já era muito empreendedor, economia criativa, misturava tudo um pouco. O que você chama de economia criativa? Economia criativa é tudo que você gera de riqueza com a tua sabedoria, a tua interpretação do mundo, seu potencial, seja ele manual, de trabalho, você é economia criativa, teu potencial é intelectual. Então você gera a sua economia. Então tudo que depende da criatividade para ser feito. Ela é moda, entendeu? Uma música, né? Assim, então a arte, plásticas, mas ela vai muito mais além disso. Que depois da revolução das redes sociais, isso ficou muito caracterizado pelos criadores de conteúdo, talvez, nesses últimos 10 anos, assim. Só que você mexe com isso desde os anos 80, então. Desde os anos 90, né, assim, não era nem denominado economia criativa, eu sou criador do Mercado Mundo Mix, que foi um evento, assim, revolucionário. O que tinha no Mercado Mundo Mix? Mercado Mundo Mix foi um evento logo depois do Plano Real, nos anos 90, era pós-ditadura, e foi uma grande... o Brasil começou a se abrir, né, na época do Collor, de não sei... né? E o Mundo Mix ele foi um local, entendeu? Que era para os criativos brasileiros mostrarem o seu trabalho. Lembrando que essa época era uma época que tudo era copiado de fora. Não tinha criador brasileiro. Né? Eu lembro. Assim.
Era onde tinha tatuador. É isso. Toda piercing. A culpa é toda piercing, tatuagem, LGBT, GLS. A gente lançou o GLS. Era GLS tatuagem, crianças. Antes clubbers, de LGBT clubbers, era GLS. Lembra dos clubbers? Lembro dos clubbers. A rave nasceu no Mundo Mix, assim, era a Parada da Paz, era música eletrônica, Mark Mark, as modelos brasileiras indo pro mundo, né? Foi o momento que o Brasil foi pro mundo nos anos 90 e a gente conseguiu juntar nesse espaço os grafiteiros, espetos, gêmeos, todo mundo começando, né? E não tinha muito esse espaço, né, pro underground, na alternativa naquela época. E eu levei pro mainstream, tinha a Erika Palomino, né, que era da Folha Ilustrada, né? Era uma coisa muito de gueto, né? Mas no fundo isso era economia criativa, era o início da economia criativa brasileira. E deixa eu falar já agora, o Beto tá aqui também falando sobre o Festival Híbrido, que acontece quando a gente vai colocar esse podcast, inclusive, antes do festival, para você que mora em São Paulo, que tem interesse nesse tema, conta um pouquinho do festival e depois a gente volta pro Mundo Mix. Com certeza, o Festival Híbrido, né? Eu comecei a desenvolver ele na pandemia em 2022 e ele é relacionado a tudo, a cannabis, ao cânhamo, a economia verde. Quando a gente começou em 2022, foi o primeiro de São Paulo, não se falava disso ainda, não estava no SUS, todo o potencial da cannabis medicinal, né, na área de autismo, esclerose múltipla, tudo que está acontecendo, né, então foi muito rápido essa mudança, né, e eu percebi na época, justamente por todas essas questões, né, que a gente está vivendo, que eu falei, nossa, vamos tentar ver um caminho diferente, né? Sem ser o capitalismo, a indústria farmacêutica, né? Comecei a pesquisar CDB. Agora, nessa edição, a gente já traz os psicodélicos da natureza. O Brasil, né, é o único país do mundo onde você tem um psicodélico liberado através da religiosidade, que é as igrejas Santo Daime, né? Desde a época dos generais, né? Do Rondon. É uma característica do Brasil. Ayahuasca? A ayahuasca é um dos poucos países, é um país único do mundo, onde ele é permitido para fins religiosos e também de cura, né? Assim, hoje em dia está sendo estudado cada vez mais, né? Você deve estar percebendo, falando da volta do estúdio dos psicodélicos para depressão, para tudo isso, né? Mas fala assim, da data do o híbrido é 11 e 12 de outubro. 11 e 12 de outubro. Complexo Tempo na Moca, São Paulo. O link a gente vai deixar aqui na descrição do YouTube também. Voltamos, depois a gente volta pro híbrido, mas voltamos ao Mundo Mix, que eu me lembrei agora, você falando, da minha infância, assim, de ver reportagem na TV, de ser um lugar que dos clubbers, das drags, da galera. Onde que rolava? A Chili Beans começou no Mundo Mix, que é a maior marca hoje, né, da moda brasileira, né, o Ergovitch, Marcelo Sommer. Era na anual? Barra Funda. Era anual? Não, era mensal. Mensal? A gente começou assim, mensal. No outro mês eu já estava no Rio, no outro mês eu estava em 5 capitais do Brasil. Isso foi durante 8 anos. De 94 a 2002, assim. Caramba. Então a gente era meio a internet humana. A gente chegava em Belo Horizonte, BH, Curitiba, então o Mundo Mix... Era uma feira. Era uma feira que tinha música, DJ, tudo que não era aceito no mainstream. Tatuagem, performance, cabelo, maquiagem, as questões de gênero, assim, era... O Brasil, ele era pós-ditadura, a gente está nos anos 90, era um país fechado, entendeu? Assim, né? Então o Mundo Mix, ele representou um pouco esse aparecimento do empreendedorismo brasileiro, que né? legal. A pessoa poder fazer o que gosta, revistas, moda, né? Jornalistas, foi uma época bem bacana, assim, mas que não é muito retratada, né? Porque não tinha internet, não tinha nada. E é pouco documentada também, pouco documentada, Aliás, assim, vou te dar um spoiler, a gente está lançando um documentário sobre essa época, vai chamar Fervo 90 Década Mix, já estou produzindo, logo a gente talvez volte aqui, para você vai ser bom, que são imagens de VHS que a gente tem e que vai conseguir restaurar todo esse acervo, assim, eu acho que tem poucas imagens dessa época mesmo. Eu era novo, né, eu sou de 83, né, então 90, mas eu lembro na minha adolescência de ver, era uma época em que a MTV já tinha um papel ali e tal. Começando a MTV, você pegou exatamente, foi o lançamento da MTV, Mundo Mix, foi essa revolução, né? Você fazia parte dessa cena em São Paulo, sim, assim. Era uma cena da noite, né? A noite era muito forte, né? Tinha os personagens
personagens da noite, né? A noite era o local onde todo mundo se encontrava, né? Assim, e era o Hell's Club. Hell's Club. Era o começo, né? Foi o começo também do aparecimento da noite da música eletrônica, que saiu do gueto e foi também para os Mauricinhos, Sirena, toda essa parte êxtase, né? Chegando no Brasil, né? Que é aquela coisa que todo mundo começou a tomar, expandir. Foi um momento de revolução mesmo, né? Não só no Brasil, como na Europa também. A cena de Berlim, de Londres, né? Foi uma época que a música eletrônica pegou um protagonismo e que transformou a cultura, né? Assim, né? Influenciou a moda, foi muito forte, assim. Eu gosto muito da história da Noite de São Paulo, porque eu vivi ela muito mais da outra década, dos 2000 pra frente, né? Urbano. Não, e eu sou muito dessa cultura rave, mas talvez mais do final dela, da Tribe, exatamente. Avontes, das PVT, Avontes, XX Experience. Exatamente. Né? E até no final, aí anos 2010 já era aquelas mega festivais, que hoje até hoje Skull Beats, entrou o Skull Beats, Planeta exatamente. Terra, foi o começo de tudo isso. Exato, né? exato. Não era profissional, era uma coisa meio da cena. Cena. E o mundo inteiro foi E aí atrás você disso. falou de DJ Mark, eu lembro do Lovier, que era aquela lá na casa do ator. Icônico, no Funchal ali, não que lembro. Era After Hours. E claro, aquela Vila Olímpia que não existe mais. Não existe mais. Que era só casas noturnas, né? Da minha adolescência, começo da idade adulta. A IA é a gentrificação da inteligência, né? E a Vila Olímpia é a gentrificação dos prédios, né? Adorei. A IA é a gentrificação da inteligência. É uma frase que eu nunca tinha ouvido, mas é muito boa. Acabei de inventar. Muito boa. Ainda nos resta criatividade, né? Exato. A IA é a gentrificação da inteligência. Mas conta mais desses anos 90 aí que eu tenho muito interesse. Era o que era resumo da ópera, extravagância. Era essa? Ou isso era muito adolescente ainda? Não, foi o começo do Fitoervas, do São Paulo Fashion Week. Aí era o Cabral, sabe assim, começou a noite, né? O Brasil ele era muito fechado, né? Então, os anos 90 começou... Exatamente, o resumo da ópera, no Rio de Janeiro. Assim, tudo também tinha... A noite, ela era viva, né? A gente está falando de uma outra época. Sim. Assim, não tinha celular. Para você paquerar, você tinha que ir pra noite lá. Ralar, entendeu? Então as pessoas saíam, era uma história, né? O Extravaganza, e eu era não tinha adolescente. Celular. Não, tinha mesas com centrais telefônicas que a pessoa ligava no ramal. Você ficava olhando para uma menina. Hein? Não faz muito tempo isso. Beto, faz 30 anos, talvez? Poxa, 25? Não é a gente tá eu tô falando isso em 99, sei lá, 2000. Mas pra quem não sabe, criança, não tem crianças que ouvem isso aqui, mas existia uma balada em São Paulo chamada Extravaganza, no lugar onde hoje é Benedito Calixto ali, né? Era de frente pra Dr. Arnaldo ali. Na Franz Schubert também do Itaim tinha um monte de baladas. Isso, exatamente. Mas ali no Extravaganza tinha um local em que sentavam homens e mulheres em mesas, e em cada mesa tinha um telefone. Era a atração do local. Você ligava na mesa do outro para paquerar. Era ali na Franz Schubert, exatamente. Que loucura. Isso era tecnologia, né? Tecnologia. Puxa vida, meu Deus. Caramba. Enfim, mas você deve... Como que você organizou para ter esse espaço para... Seria contra a cultura? Era um evento, né? A gente foi o primeiro evento que o poder público teve que lidar com a gente, né? Porque a gente era tão grande, a gente não era uma feira, não era uma festa, não era balada, não era isso, era de dia, né? Assim, não era noite. E foi uma mudança mesmo de paradigma, né? Assim, na época, por exemplo, o governo da Marta, né? Ela criou a a Coordenadoria da Juventude, porque ela tinha que lidar com essas pessoas que não queriam mais o trabalho formal, né? Assim, que eram pessoas que eram DJs, designer, né? Era um outro tipo de economia, né? Então, o Mundo Mix, ele não foi único. Junto com ele teve o Fitoervas Fashion, começou a aparecer a moda, as faculdades começaram a ter cursos de moda, coisa que não existia, né? DJ começou a ser profissão, né? Então, foi um momento bem interessante, assim, de bastante mudança, mas que depois de 2010 ficou tudo chato. Foi um período. Depois começou a ficar tudo repetitivo. Se você
parar para prestar atenção, assim, depois dos anos 2000, ficou muita repetição um pouco. Foi, eu acho que a última expansão da mente, os anos 90 mesmo, entendeu? E você acha que é difícil? 2010 para cá, muito por conta de celular e de rede social, as Sim. coisas deram uma... O mundo ficou estranho. Ficou. Né? É esquisito. Ficou... tirou um pouco, não é lugar comum, né? Mas tirou a humanidade. Você não precisa paquerar, você já transa no aplicativo, nem tinha aplicativo, é celular, né? Foi ficando tudo muito fácil, né? Assim, né? Tanto que eu acho que o ser humano hoje está querendo complicar, né? Criando uma inteligência mais inteligente que a gente, que provavelmente pode mudar tudo rapidamente, né? Como a gente sabe, né? Então... eu não sei muito o que está acontecendo, assim, mas está acontecendo alguma coisa muito forte. Sim. Ô Beto, e tá, fazendo a linha do tempo aqui, depois do Mercado Mundo Mix, que você falou começou ali terminou no comecinho dos anos 2000, Isso. é isso? E aí, para onde você foi? Eu fui para Europa, aí eu fui fazer lá, né, e Portugal na época... Portugal também estava super, não tinha nada em Lisboa, né, nos anos 2000, né, e aqui um dos meus patrocinadores era a Portugal Telecom, que já estava aqui no Brasil, internet. Eles falaram, quer fazer isso em Portugal? Porque lá também não tinha economia criativa, era um começo, né, no mundo dessa história, e eu fui para lá, eu fiz o Mundo Mix em Portugal durante 10 anos lá. Também levando, aí já cheguei lá como economia criativa, já formatado, fazendo uma coisa de começo lá, tanto que Lisboa hoje é uma das capitais mais descoladas, né, que tem, né? Então, isso já foi interessante para mim. Você foi morar lá mesmo? Fiquei 10 anos lá. Aí foi uma coisa já em Lisboa, trabalhando com o poder público de lá, com as empresas, e para mim foi muito interessante. Aí em 2012 eu volto para o Brasil e entro na área de economia criativa, dentro da política. Aí eu já volto para o Brasil em 2012 falando, não, isso daqui é economia criativa. Assim. Então, no fundo, foi tudo acontecendo, né? A gente vai amadurecendo com a evolução também da economia. O que era economia criativa? Ninguém nem sabia, era cultura. A economia criativa hoje é a terceira economia do Brasil, né? A que mais emprega. Eu acho que está atrás, eu acho que dos commodities, a economia criativa hoje é o terceiro setor que mais emprega no Brasil, né? E emprega como? Com empreendedorismo? Olha, o empreendedorismo, ele é um pouco uma máscara da decadência econômica que a gente vive. Não é todo mundo que é empreendedor porque quer. O empreendedor, ele hoje em dia é considerado empreendedor, o motorista de Uber é um empreendedor. E ele é um empreendedor, né? Assim, mas ele é jogado à margem da sociedade. Precarizado. É precarizado, entendeu? Então, todo mundo quer ser empreendedor? Empreendedor não é fácil. Entendeu? Assim, né? Então, existe uma precarização, né? Assim, dessa coisa da falta do emprego formal, por todas as questões que a gente sabe, né? Fiscais, que empurra a pessoa para um empreendedorismo, talvez forçado, mas o Brasil é muito criativo. Eu acho que do mundo inteiro, o lugar que vai sobreviver vai ser o Brasil. Isso é uma certeza que eu tenho. O Brasil, ele é orgânico, ele é criativo, ele é verde. E a gente tem tudo para mudar, entrando no lado otimista. O Brasil tem tudo para mudar, mas sendo diferente. Entendeu? É um pouco do que eu estou fazendo na área de cannabis, que aqui a gente está herdando um modelo da cannabis do Monsanto, das grandes empresas. Eu aqui luto pela cannabis orgânica, plantio, entendeu? A produção orgânica da cannabis, sem ser as grandes indústrias, porque também é um commodity. Está todo mundo de olho na cannabis. Hoje em dia, a maior força política da cannabis é o agronegócio. Por incrível que pareça, entendeu? Então também as coisas se misturam, né? O positivo também, eu acho que o Brasil ele tem que ficar, ele já é o futuro, ele não vai ser, né? Porque o futuro já acabou e a gente ainda está aqui. Sim. Então eu acho que o futuro é voltar um pouco para trás, assim. Você citou aí algo que me chama a atenção, que é a Monsanto, que é lá de trás uma das marcas maiores corporações do mundo ligada ao agro norte-americano, talvez. Sim. Ali. E você está dizendo que ela hoje é responsável por produção de cannabis lá? Ela está tentando entrar, porque na verdade a cannabis, ela no plantio dela, a planta é que esse preconceito está acabando no mundo. A cannabis é a planta que tem o maior poder de reestruturação do solo que existe. Sabia que a Bíblia foi escrita em papel de cânhamo? A Bíblia lá, antiga. Caramba. O cânhamo, ele vem
da antiguidade. Assim, a droga foi demonizada, né, na época do governo Reagan, toda a história do Flower Power, não sei o que, se misturou ali também. Então, na verdade, a indústria têxtil não quer o cânhamo, porque o cânhamo é muito melhor do que os fios, entendeu? Então, o cânhamo, a cannabis... É melhor do que o algodão. Exatamente, como matéria-prima, você faz... A cannabis, ela é uma planta mestra, você faz tijolo dela, você faz tudo. E isso é contra a indústria, né? Porque a indústria, ela quer... né? Mais então, sintético, mais coisas que aumentam o valor. Eu estou dizendo que a cannabis como commodities mesmo, ela é uma grande potência na área têxtil, na área medicinal, entendeu? Em tudo isso. Então, hoje em dia, no mundo, a gente está nessa luta justamente que é um pouco de mostrar que dá para fazer de outras formas, né? Assim. E a gente tem o mau hábito no Brasil de olhar muito para os Estados Unidos, na minha opinião. Concordo. E quem frequenta os Estados Unidos... ao longo dos anos, vê justamente isso que você falou. Sim. Ou seja... Quem começou já não tem mais lugar, a indústria dominou. Ou seja, o capitalismo, né, se absorve o modelo do imperialismo se absorve daquilo que ele uma vez demonizou, ressignifica e transforma em produto. E é isso que está acontecendo com a legalização da maconha nos Estados Unidos. Sim. E agora olhando muito para os psicodélicos também, para a psilocibina e essas outras coisas, não só na medicina, mas no consumo recreativo também. Então hoje, por exemplo, quem volta de Nova York volta chocado, porque Times Square tem uma marofa do caramba que virou também quase que o que era o Amsterdã. É planta. Assim. Eu acho assim, planta, por exemplo, o álcool, para mim, é a pior droga de todas, assim, as drogas químicas, sintéticas, cocaína, crack, tudo isso é muito louco. Tarja preta. Tanto que no híbrido, né, assim, que a gente, óbvio, nós vamos abordar o lado intelectual, Sim. né, é proibido, a gente vai ter estudiosos, pessoas que estão estudando como apresentar ayahuasca na COP30, né, o Carlos Minuano, nosso amigo, assim, é um curador incrível, então vai ter gente de faculdade, né, então a gente está falando do futuro, né, assim, né, não é uma coisa que agora, mas os estudos são muito promissores, entendeu? E a legislação demora, né? Assim, eu, por exemplo, assim, vários amigos meus largaram o alcoolismo, largaram as drogas, tudo através de um tratamento rápido de tomar ayahuasca uma vez e nunca mais tomar. Então, a indústria não quer isso, porque você quer uma coisa que você vai tomar uma vez e nunca mais você vai precisar. A indústria quer que você precise. Entendeu? Então, quando as pessoas falam desse tipo de tratamento, a indústria farmacêutica tem pânico, porque você vai tomar 2 vezes uma microdose de cogumelo e vai criar um trauma que você gastou uma fortuna no teu terapeuta a vida inteira, você está tomando remédio, tarja preta, que está brigando em casa, que está nervoso. A indústria não quer isso, né? Então, assim, é tão claro isso, né? Mas para poucos. Logo vai ficar para muitos, com o teu trabalho, recebendo a gente aqui. E eu sou uma pessoa que... Por exemplo, apesar de trabalhar nessa área, eu não usei, nunca usei, eu sei dos benefícios, né? Eu usei o CBD de cannabis, né? Assim, tudo isso, mas eu estudo e faz tão bem para tanta gente, né? Então, não é uma questão de gosto pessoal, é uma questão de mudar mesmo a mentalidade das pessoas, né? Eu vejo que bem que faz para as pessoas. Não, eu fui usuário de maconha recreativo ao longo de grande parte da minha final de adolescência e idade adulta. E depois, com uns 30 anos, cara, eventualmente, assim, até hoje. Só que, claro, é uma coisa desconfortável porque você mexe com uma ilegalidade, você mexe com uma sustentação de um crime que você não quer participar. Com certeza. E eu acho que faz parte da vida. É possível a gente ter essa relação recreativa. Eu posso ser cancelado por isso, mas já falei isso em outros podcasts, enfim. Mas eu acredito muito no uso medicinal e no uso do meio recreativo, no uso recreativo contra o tráfico. Porque se e você com controle. Tem uma legalização particular, né? Óbvio, você não vai vender, que as pessoas... A cannabis, ela é medicinal mesmo, né? Tanto na planta como... Mas você não vai ter que usar, fazer o tráfico, o PCC. O tráfico, ele vai acabar, entendeu? Porque a gente sabe que o PCC hoje, ele nem está mais na droga, ele está em outros lugares, né? Assim, tá na Faria Lima. Exatamente, como mostrou recentemente. Mas isso é uma coisa que eu acho que o Brasil, ele tem capacidade para entender. O Brasil, ele é um país legal, ele é um país bacana.
Eu acho que tudo que vem do chão, que é plantado, né, que é mato, que é legal, eu gosto, sabe? Assim, a comida, ela é plantada, né? Eu também tenho minhas restrições, entendeu? Assim, mas eu acho que tudo que vem do chão, do Brasil, orgânico, economia verde, é bacana, entendeu? Assim, né? E o híbrido surge de uma questão pessoal que você falou, que você passou É, na pandemia? porque na pandemia eu estava super deprimido, trabalho com eventos, sem trabalhar como todo mundo, querendo... Falei, cara, ou eu vou mudar minha vida agora, ou eu não vou mudar nunca mais, né? E uma amiga minha, no Uruguai já era liberado a cannabis medicinal, né? E eu nem tinha dinheiro, tava duraço, era caríssimo, era R$ 500 um vidrinho que você tinha que fazer 3 meses, mais de 500, não, imagina, era $300 aqui no Brasil. E ela viu que eu estava super mal, assim, ela falou, você já usou cannabis medicinal? Eu falei, não, a mesma coisa, não, eu já fumei maconha, mas nunca usei. E ela me deu, me deu de presente do Uruguai, ela mandou de lá do Uruguai para mim, me trouxe, e eu fiz o tratamento na pandemia e mudou a minha vida, assim, né? Eu falei, uau! Mas sabe, você assim? nunca tinha fumado maconha antes? Ou não, Não, era? eu fumava maconha recreativo. Que é aquela de procedência aquela coisa, duvidosa. moleque, ia lá, Sim, fumava numa balada, eu não encarava como um remédio, né? E quando eu usei o CBD, né, assim, realmente aquilo mudou, expandiu, eu comecei a dormir, eu comecei a ter fome, eu não queria beber, eu comecei a ficar calmo, eu comecei a pensar, e eu falei, nossa, porque eu não queria também tomar remédio, tarja preta, né, essas coisas. Rivotril. Né? E aí eu falei, nossa, eu sou um privilegiado, porque eu tenho condições, uma amiga minha me deu, agora e quem não tem? Olha como me ajudou. Aí eu entrei nessa missão de popularizar a pauta, né, para dar acesso às pessoas, entendeu? E aí nesse processo depois foi comprovado no autismo, Alzheimer, assim, a minha mãe teve um AVC, minha mãe toma cannabis medicinal, entendeu? Assim, eu prefiro 1000 vezes dar cannabis medicinal para ela do que dar um monte de remédio tarja preta para ela, né? A minha mãe também, para dormir, para algumas questões dela, né, o cannabis foi indicado e ela teve melhora. Então, é maravilhoso isso, né? Então, assim, a maconha, assim, se você coloca cannabis medicinal na internet, só aparece coisa boa. Você coloca maconha, só aparece coisa ruim. Então a gente tem que juntar, mostrar que é tudo a mesma coisa, né? De uma certa forma. Né? Esse teu evento, então, também é medicinal. Ele é educativo. É educativo, tem associações, tem estudiosos, tem livros. A gente apresenta esse universo fora do universo recreativo. Ele não é um evento recreativo, né? Ele tem os produtos, tem cervejas terpenadas, entendeu? Você tem gastronomia, você tem cânhamo, você tem todo o lado da cannabis sem ser o recreativo, né? Tudo o que ela faz na indústria, né? E então, quando que essa... Ou seja, aí eu tô... Ignorância minha. Até pouco tempo atrás, mães que tinham filhos com epilepsia, por exemplo, tinham que traficar esse remédio. Exatamente, agora já está liberado. Agora está liberado. Liberou no SUS. Assim, alguns políticos já colocaram, já virou uma tendência no Brasil inteiro. Começou em São Paulo, com o Caio França, que é um político jovem de Santos, que ele empenhou isso no SUS e foi para o Brasil inteiro. Hoje em dia o Brasil inteiro está atrás de cannabis medicinal, só que a gente não tem autorização para plantar no Brasil. E agora está sendo analisado e vai ser divulgado esse mês no STF como fazer essa relação com as pessoas que não têm dinheiro, porque é uma coisa que é cara. Então, as mães de pessoas atípicas, especial, quem tem isso, vai poder também, através de associações, ter acesso a isso, associações que vão dar gratuitamente. E através do SUS também, é muito importante o que está acontecendo agora. É muito legal, assim, é muito revolucionário. E que ninguém está percebendo. Eu já acompanho esse movimento há algum tempo, porque há uns 8 anos eu vou para o SXSW, que é um festival lá nos Estados Unidos. Nunca fui, mas acompanho. E a trilha de psicodélicos e de maconha, de cannabis, é uma das que mais cresce já há muitos anos. Desde os Estados Unidos lá atrás até onde agora, ele só cresce com marcas cada vez maiores, com uma abertura enorme de mercado e com aquele jeito americano de encarar o mercado que transforma isso justamente em commodity mesmo, né? E a quebra desse preconceito. Mas lá já existe Lá... Faz pouco tempo, viu? Eles mudaram, também é tudo muito rápido. É tudo muito rápido, mas eu lembro de ter visto um painel que eu achei super interessante há uns anos atrás,
que era sobre psilocibina, ou seja, né, microdoses, né, que é uma tendência muito grande total. nele No também. Vale do Silício, que você adora, todo mundo pro lá. tratamento de tratamento de TDAH, luto. autismo, Era luto. sim, Luto. luto. Né? Ou seja, você falou aí Uma rapidamente loucura. das pessoas curarem um trauma que demora. E era tratamento do fim da vida. Pra tratar tanto quem fica quanto quem tá indo embora. Assim, de tipo. Eu ouvi isso, é maravilhoso. É maravilhoso. É assim, a religiosidade, né, ela se mistura muito, né? Hoje em dia você sabe a questão quântica, né, tudo que está sendo estudado, a gente talvez vive numa simulação hoje em dia, né? Então existe muito dessa história que, por exemplo, essas substâncias, elas realmente elas colocam você, a gente vive em várias dimensões e ela dá esse acesso. Entendeu? E é uma loucura, né? Todo mundo está preparado a entender isso, né? E ouvindo um podcast é difícil as pessoas até entenderem, abrirem a cabeça a esse ponto. É que nem você assim. ter um sonho lúcido e lembrar desse sonho lúcido, né? Às vezes. E nesse sonho lúcido você às vezes resolve muitas coisas que você nem sabia que tinha, né? Assim, né? Então eu acredito muito que a mente da gente ela tem uma capacidade maior, não sei o que, mas eu acho que talvez a gente vive num mundo limitado um pouco. Mas o que eu ia dizer é que o formato das coisas acontecerem lá é que as legislações mudam muito rápido lá quando as coisas dão dinheiro. Porque, porque é uma sociedade que vive em torno disso. Que eu tô te falando? Assim, aqui não. Não, exatamente. Aqui existem outros problemas morais, estruturais, sei lá o que, não é mais só sobre isso, sabe? Mas assim, hoje em dia, né, com esse tratamento no SUS, que está pegando as pessoas que não são de elite, que está fazendo uma mudança enorme, como está fazendo na vida da sua mãe, na minha, assim, isso realmente, eu tenho ficado muito surpreso que o Brasil ele está sendo muito acolhedor a essa pauta, entendeu? Mas pelo lado, realmente, que é o certo, da economia verde, medicinal, de tudo isso, né? Então, às vezes, quando mistura, né, a violência, o tráfico, a droga, talvez isso dê uma embaralhada, mas cada vez, através desse tipo de evento que eu faço e dessa discussão, né, na grande mídia, isso tem... Assim, eu vou te falar uma coisa, assim, a minha que trabalha em casa, ela veio pedir para mim conseguir arrumar para ela, porque ela tem uma mãe com Alzheimer, e ela não sabia, e eu estou ajudando ela, então, assim, isso é uma coisa que o bem, ele penetra, né, assim, né? Então, eu acho muito interessante. E uma das coisas legais é que, por exemplo, os psicodélicos foram abandonados, o estudo da maconha foram abandonados, muito por causa aí dos anos 60, Sim. Né? E depois retomados mais recentemente agora. Essa história você também acompanhou? Você tá por dentro disso, assim, isso faz parte também, essa educação histórica de como a gente chegou nesse momento também está previsto no festival, assim? Olha, assim, Conta pra gente pouco como a gente chegou nesse lugar. Eu resolvi, assim, né, junto com o Carlos Minuano, né, que é do Psicodelicamente, que é o curador da gente, assim, fazer um recorte, porque os psicodélicos, eles têm no mundo inteiro. Então, nos Estados Unidos, hoje em dia, você é autorizado a tratar a depressão com ketamina. Ketamina é Special K, entendeu? Assim, que é uma coisa que até ontem era uma droga fortíssima. Pesadíssima. Ketamina, hoje em dia, é maior tratamento de depressão, inclusive no Brasil é autorizado por alguns médicos, entendeu? Só que isso já tem muito a ver com o que? Mas a ketamina, o psicodélico, LSD, são todas coisas positivas. Mas no Brasil eu falei, vamos fazer um recorte psicodélico da natureza? Falando da ayahuasca, do peiote, do cogumelo, tudo orgânico, justamente pela COP30, pelo Brasil ser economia verde. Então eu fiz esse recorte que eu acho que é mais próximo da gente. Né? Hoje em dia você tem igrejas de ayahuasca legalizadas que ajudam pessoas, associações. Né? Então, por que não falar disso? Porque o brasileiro não sabe disso. Vai ter o primeiro encontro mundial de ayahuasca na Europa o ano que vem. Na nosso festival vai ter a mesa preparatória com os indígenas que vão apresentar na COP30 a ayahuasca como a grande potência da economia brasileira medicinal, economia verde. Entendeu? A gente está falando de uma revolução no mundo, entendeu? Assim, né? E então, é possível o indígena, a pessoa
ou seja, do daime. O indígena, pela religiosidade dele, ele pode tomar em ritual o que ele quiser. Sim, não, sim, mas eu digo o cultivo, porque assim é o cipó de uma árvore específica, certo? São duas árvores, né? Um cipó e uma planta, é uma tecnologia milenar indígena da Amazônia, que é uma coisa assim que realmente é uma coisa a ser estudada como biotecnologia. Não é? É uma coisa que eles, no meio de toda aquela imensidão, eles juntaram dois tipos de planta que geram essa reação que isoladas elas não geram. Então isso é uma biotecnologia. Mas isso é escalável, assim? Tipo... Não. Assim, eu acho que não. No caso da ayahuasca é uma coisa, não é tipo uma cannabis medicinal. Isso. Entendeu? Não. Eu acho que no Brasil os usos eles são para fins terapêuticos, religiosos, entendeu? Nesse nível, entendeu? Assim, não sei se algum louco um dia vai inventar isso, né? Também, como você está falando, né? Às vezes a pessoa tem, mas eu acho que nesse conceito ela é mais ligada à natureza, a você fazer uma coisa mais de limpeza de organismo, entendeu? Ela não é uma droga, uma viagem, né? É um tratamento, né? Assim, como se fosse uma coisa... Eu tenho uma pessoa da minha equipe que trabalhou comigo bem próxima, que é bem da cultura, né? Não só da religião, mas do movimento vegetalismo, do ayahuasca, exatamente. E a minha esposa teve uma experiência com isso também lá. Eu não tive ainda, mas eu sou curioso para ter. Mas você teve já? Não. Não? Não tive, mas assim, eu não tive, mas assim, é o que eu falei, né? Assim, eu acho Você é muito racional? Sou. Eu acho que para fazer o que eu faço, eu sou muito racional. Acho assim, talvez por isso que eu não tenho estudado assim muito, porque eu sou tão racional assim que eu tenho que ser um pouco irracional às vezes assim, mas eu sou aquele criativo metódico assim, sabe? É para fazer? Vamos fazer. Como que a gente vai fazer assim? A vida do produtor de eventos ou idealizador cultural é juntar gente e ir atrás das coisas, é isso? Sim, eu acho que depende, né? Assim, por exemplo, esses grandes festivais é uma indústria, né? São produtores de palco disso, claro. Do tipo de evento que eu faço, são coisas mais nichadas. Então, você, na realidade, você praticamente inventa setores, né? Assim, né? Então, por exemplo, as feiras criativas hoje, que tem em São Paulo, tudo que é lugar, Santa Cecília, é tudo derivado do mundo mix, né? Então, a gente criou esse termo, feiras criativas, para embarcar esse novo tipo de trabalho, né? Então, acho que o tipo de evento que eu faço, eles são eventos que ele abrem espaço, né, na sociedade, tipo de gastronomia de rua, né? São formas de abrir novos mercados de trabalho. Você atua na política também? Atuo na política, nunca fui político, eu sempre fui técnico. Sempre fui técnico, né? Eu sou uma pessoa especialista em economia criativa e empreendedorismo na política. Que é algo que interessa às prefeituras, às comunidades locais. Assim, hoje em dia se tem essa Secretaria de Cultura e Economia Criativa, eu estava lá 20 anos enchendo o saco do Serra, da Marta, de todo mundo, falando sobre isso. E hoje em dia realmente entrou como uma coisa de desenvolvimento, né, também, né, assim, econômico, né, assim, né, a criatividade é uma potência. O Brasil, qual que é a potência do Brasil? A criatividade, entendeu? E ao falar, ou seja, um festival como o Híbrido, que fala de maconha, de psicodélicos no Brasil ainda, que tem um conservadorismo enorme, você vê isso como um trabalho de longo prazo também. Porque se lá atrás, só no mundo mix que tinha os tatuados, hoje em dia é difícil de achar gente que não tem tatuagem, né? Foi engraçado porque foi muito mais rápido do que eu imaginava, entendeu? Assim, por exemplo, quando eu comecei a falar do híbrido, em 2022 ninguém falava. A gente está em 2025, hoje tem 6 eventos de cannabis medicinal em São Paulo. Caramba. Então a velocidade das tendências são muito mais rápidas,
No Mundo Mix, não. Fiquei lá 10 anos, eu sozinho falando aquilo até as pessoas entenderem. Então, hoje em dia, a velocidade da informação da rede é muito mais rápida a mobilização. E então, quem faz imagina, as coisas acontecerem? É a galera da Marcha da Maconha? Sim. É esse povo São pessoas que estão aí há anos, entendeu? Falando sobre isso, sem espaço, a Iniciativa Negra, a Cuca, associações, entendeu? Que estão vindo fazendo esse trabalho de formiguinha há um tempo, entendeu? Vamos dizer assim, há 10 anos, 15 anos no Brasil, entendeu? Assim, né? A marcha acho que deve ter 15 anos, se eu não me engano. Se eu estiver enganado, me desculpe, mas é um trabalho de formiguinha, mas agora realmente está chegando no mainstream, porque a saúde, entendeu? Né? Os estudos provam, né, os benefícios, né? Então, hoje em dia, é muito legal esse momento, assim, você vê isso acontecer. E o que está programado lá? Nossa, a gente tem, por exemplo, vai ter o show do Ira, entendeu? Que é uma banda de rock que eu tô levando justamente para furar a bolha da cannabis, para levar pessoas mais velhas no festival também, entendeu? Então, tem área infantil, a entra cannabis pet. Não é coisa de velho, não? Não. Essa geração Z. Não, tem assim, tem desfile de moda, entendeu? Tem área de palestras, tem a feira, tem os expositores, é muito legal, assim, é um evento diurno, entendeu? Sim. Então ele é das 11 às 8 da noite, 2 dias, onde é um universo do futuro, ele é bem visionário, esse universo. Parece que eu tô vendo algo que eu vi há 10 anos lá nos Estados Unidos, que era justamente... Cara, pessoas falando assim, isso não para consumidores, não para usuários, não para doentes, mas contra a cultura. Para empresários, né? É isso, empresários. Pra gente que, isso aqui, essa legislação vai sair e quando sair vai ser uma corrida pelo ouro. Não, e você não está entendendo, o híbrido ele já acontece sem regulamentação nenhuma de cannabis, porque no híbrido eu tenho todas as head shops. Qualquer banca de jornal não tem lá o tabaco. O híbrido seda. Também tem tudo isso. O híbrido ele é tudo isso. Ele é todo esse universo. Hoje em dia a gente tem empresas de milhões, entendeu? De seda, de tabaco, gente que não quer fumar cigarro, que fuma tabaco artesanal. Então a gente fala de todo esse universo, entendeu? Então existe... Você sabe, qualquer banca de jornal hoje em dia ali é uma quantidade enorme. Exatamente. Então, todas essas grandes empresas, Sadu, Bem Bolado, Mirage, PayPal, entendeu? São grupos enormes de mídia já, entendeu? Assim, então, é um mercado que já existe. Que loucura, né? Hoje em dia é tão nichado tudo, né? Que ninguém nem percebe. Mas sempre existiu, né? Ou seja, é sempre uma coisa que eu acho estranha. Quando você ia, por exemplo, na Galeria do Rock, e tinha a loja que vendia bong. Isso. E aí você pensava, como é que vende bong no Brasil e a maconha é proibida? Até hoje vende bong no Brasil, vende tudo isso, vende exatamente. Essa hipocrisia. É uma hipocrisia da sociedade. É uma hipocrisia que está acabando, mas, por exemplo, o híbrido, tudo tem lá, é 100% legal, entendeu? Porque já vende tudo que é lugar, só que é um lifestyle. A gente, por exemplo, as pessoas não gostam muito de beber, que vão no híbrido, são pessoas que não gostam muito de álcool, que gostam de meditar, que estão atrás de terapias alternativas, entendeu? Então, é todo um universo meio New Age. Que engraçado, né? O New Age voltar agora nesse momento que tudo está virando tão tecnológico que as pessoas estão procurando um pouco, né? Resgatar um pouco a humanidade, né? Isso tem a ver com humanidade, que é um pouco do que você começa a falar, né? Nessa coisa da inteligência artificial. E como lidar com preconceito? O preconceito ele vai se quebrando, porque quando uma pessoa que tem um parente com um problema, entendeu, é submetida a um tratamento de cannabis, de psilocibina, nem sei se cogumelo, e ela vê esse impacto dentro da sua casa, quando você tira uma pessoa do alcoolismo através disso, acabou o preconceito, né? O Brasil não é tão preconceituoso como a gente imagina. Eu acho que é a forma da gente falar que aqui tem um pouco de preconceito, mas, por exemplo, todo mundo, a polícia, entendeu? Hoje entende o que é cannabis medicinal, o que é maconha, o que é tráfico, né? Não, mudou muito as coisas, eu acredito. Você vê mesmo esse mundo em que as coisas mudaram? Porque eu vejo uma corrente de conservadorismo absurda assim, também, do mesmo jeito maior.
Vejo assim, vejo na juventude, vejo na rua. Eu não, talvez não seja mais o target para isso, mas eu vejo sim uma abertura maior, uma aceitação, tanto na questão de gênero, entendeu? De trans, de não trans, de pessoas alternativas, pessoas que não querem trabalhar. Eu vejo isso uma normalização. Eu moro no centro de São Paulo. Eu moro hoje onde era Cracolândia. Eu tô lá porque eu quero ver essa mudança, tô vendo essa mudança acontecer, entendeu? Em tudo, assim, né? Então, óbvio, a gente está falando de São Paulo, né? Assim, né? Mas existem eventos de cannabis em Curitiba, no Nordeste, em Santos, entendeu? Então, é uma coisa que está começando a normalizar. E essa sua bolha, então, que é uma bolha, no final das Mas a contas. bolha explode. Ela explode, né? Já está explodindo. A gente convive em bolhas simultâneas. É. Quando você olha para essa polarização e essa briga insana que o mundo se reflete no mais macro, assim, né? Com jovens conservadores, com pessoas meritocráticas, às vezes levando um discurso religioso misturado com política. E a ascensão da religião, principalmente, também como moralismo e com a da família, daquela família que em si que já não fazia sentido lá atrás, hoje faz menos ainda. Nesse mundo você vê essa abertura. Olha, assim, é engraçado você falar de religião. Por exemplo, assim, eu sei que eu pesquiso assim no próprio Vale do Silício, entendeu? Assim, todos esses milionários da IA, não sei o que, os caras estão tudo indo meio buscando uma coisa de religião ali, tá misturando a religião também na inteligência artificial. Assim, praticamente eles estão criando um deus de inteligência artificial, entendeu? Então a religião, quando você fala, eu vejo ela não como católico, protestante, judaico, eu vejo assim dessa necessidade do ser humano de procurar alguma coisa que não seja isso que a gente está vendo, entendeu? Então a religião ela está voltando em esferas que antes eram inimagináveis, inclusive em esferas, entendeu, de pessoas muito inteligentes, entendeu, assim, né? Então, assim, tem coisas que estão acontecendo, por exemplo, esse telescópio Webb, entendeu? Ele tá chegando em coisas, né? A física quântica, gente, o que vai ser da física quântica? A gente está vivendo um momento interessante, disruptivo. Talvez o lado pessimista meu também fique equilibrado por essa curiosidade do que está vindo, entendeu? Mas vai ser muito rápido. A gente não está falando daqui a 10 anos, a gente está falando em 2027. 2030 o mundo vai ser diferente. Talvez a gente esteja aqui fazendo um podcast virtual, entendeu? Assim, é muito rápido o que está acontecendo. Isso assusta. Muito. Assusta, mas você tem que saber o seu lugar. Por exemplo, eu falei, eu quero esse meu lugar aqui nesse universo orgânico. Eu penso em agora, eu não penso mais em viajar para a Europa, que eu sempre viajei, sempre tive. Eu penso hoje assim, comprar um sítio alto, perto ali de Bragança, onde tem a água, tem um poço. Eu já estou vendo gerador. Eu estou fazendo o meu bunker também. Entendeu? Estou pensando nisso a curto prazo. Que em 6 anos eu tenho que ter esse local numa montanha dentro de São Paulo, né, perto da praia, que tenha rio onde eu possa plantar. Já estou vendo como fazer, pensando totalmente nisso. Até porque a gente talvez possa trabalhar, fazer tudo que a gente está fazendo onde a gente estiver. Sim. Então isso é um lado também de se aproveitar, né? Assim, talvez... Óbvio que eu sou de São Paulo, sempre vou ter um local em São Paulo, mas eu já penso, vai ter esse negócio aí que vai dar uma coisa na internet, entendeu? E aí, o que a gente vai fazer? Assim, um apagão, entendeu? A internet morta, quando ela é produzida só por inteligência artificial e consumida só por inteligência artificial. Mas isso é mais místico ou isso é mais Não, racional? Isso é uma questão de estilo de vida. Assim, eu acho assim que eu vou querer um local que eu possa plantar minha comida, que eu possa ter minha água, que eu tenho o meu gerador, entendeu? Para realmente tá vindo uma série de coisas, entendeu? Assim, tanto, né, de coisas de energia, né? Às vezes que falam, né? Assim, excesso, né, de tecnologia. Eu penso que o futuro para mim é ancestral. É um pouco assim, voltar ter lá um sítio, uma água, uma horta,
plantar, fazer uma vida independente, que se acabar, eu penso assim, se acabar a luz, o que eu vou fazer? Então lá tem gerador, lá tem vela, lá vai ter água, vai ter comida, vai ter fogão a lenha, vai ter... Vai ter terra? Vai ter terra, entendeu? Assim, para mim o futuro é esse, entendeu? De curto prazo. Curto prazo, tô dizendo, eu espero em daqui a 8 anos já ter isso, entendeu? Assim. Sim, porque com o aquecimento global... E vou continuar trabalhando, vou continuar lá fazendo, mas eu não sei se eu vou querer estar em São Paulo, entendeu, gente? Olha como é difícil aqui, né? Você sabe que eu tenho sentido cada vez mais essa necessidade de conexão com natureza. As pessoas Isso em Piracaia, puxa. por exemplo, tem um monte de amigos meus que são muito mais evoluídos do que eu, porque eu estou num processo de evolução. Mas eu tenho amigos que são muito mais, assim, evoluídos e com condições do que eu, que já você vai em Piracaia, todos os amigos meus mais criativos, artistas, já está tudo indo embora, trabalhando online, vem para cá, fica um dia, volta. É uma tendência isso, entendeu? Assim, né? E por quê? O que você acha que vai acontecer? Assim, Eu acho que talvez tenha, sei lá, muita gente na cidade, tenha essa coisa elétrica, entendeu? Que de repente dá um pane na internet, às vezes assim, guerras cibernéticas. Eu acredito que sim, que vai começar a Terceira Guerra Mundial, já começou a Terceira Guerra Mundial. Só que ninguém ainda anunciou, porque ainda não é interessante. Então, quando for um negócio, a Terceira Guerra Mundial, que é um grande negócio, uma Terceira Guerra Mundial, e ela já está se formando. Então, o que é uma Terceira Guerra Mundial? Conflito em todos os continentes. Então, a gente já tem no hemisfério árabe, a gente já tem agora na China com Taiwan, já tem Venezuela na América do Sul, já tem nos Estados Unidos, já tem na Rússia. É só alguém falar, e vamos, bora lá. Pode nomear a Terceira Guerra Mundial. E aí né? a gente quer o gado que se vire, entendeu, gente? Por isso que a IA tá vindo aí, né? Existe... não é brincadeira, né? Eu acho que vai ter, assim, alguma coisa... O que vai fazer com toda essa gente no mundo? O que a gente vai fazer, né? Assim, então isso vai acontecer. Quem acha que não vai acontecer, eu sinto muito. Pague para ver. Eu acho que daqui a pouco vai entender isso. Isso não é pessimismo, isso é uma realidade do contexto histórico, né? A gente está numa nova ordem mundial, Sim. Uma guerra de poderes, e o que os Estados Unidos está fazendo é enorme. E é enorme até, de uma certa forma, para as coisas ficarem independentes, né? Não ser essa falsidade. É o fim do império, é o fim do modelo. Vai voltar cada um a ficar... E claro que o império que cai atirando. Assim, eu acho assim, por exemplo, realmente a democracia ela vai muito para IA também, né? Eu acho que vai ter, já está acontecendo um pouco isso, né? Assim. De que sentido? No sentido que, por exemplo, o Bitcoin, né? É uma moeda única. Né, assim, né? Então acho que vai vir coisas, né? O mundo ele vai chegar nesse momento de caos e vai vir uma ordem, sabe, assim, geral aí, entendeu um pouco, que vai ser independente, talvez uma nova forma de como viver, né, no mundo, né, assim, né? Porque se depender também dos governos isolados, assim, você vê, já está acontecendo, gente, né? A internet, tudo rola isso, assim, que loucura, né? Tem uma coisa que vai mudar, entendeu, um pouco, né, nesse conceito, né? Eu acho que as coisas vão se separar para depois se unir de uma outra forma, né, assim. E aí vai surgir um novo Éon, como diria Raul. Olha, Raul tava certo, menino. Raul tava... Olha, mas isso é claro. Aliás, no híbrido vai ter a filha do Raul, a Vivi Seixas vai tocar em homenagem a ele, porque ele realmente foi uma pessoa visionária, né, no psicodélico. Hoje em dia, eu não gostava de Raul Seixas. Hoje em dia, eu falo, ele era um gênio, né? Nossa, Raul é tão importante para mim na adolescência, Menino, cara. Eu não entendia nada do que ele falava. Hoje em dia, eu ouço, eu choro, entendeu? Assim. Impressionante, né? A série sobre ele, você não assistiu? Vi ainda. Se você que nos escuta e nos ouve, assista, porque vale muito, vale ver, rever, assistir. Porque ela é genial e mostra cada momento ali. Se você gosta das músicas, você vai se emocionar em vários momentos, como eu me emocionei, porque fala... Todo mundo deveria descobrir Raul em algum momento da vida. Pode ser mais velho ou mais novo da adolescência. Assim, eu tive o privilégio de descobrir cedo, mas ele volta.
E cada vez mais você para e pensa, que ele falou aqui? Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego e sou dito cidadão respeitável e ganho 4 mil cruzeiros por mês. Eu que não me sei no trono de um apartamento com a boca escancarada de dentes esperando a morte. Eu tô aqui com 40 anos pensando nisso, tá? É emocionante, assim, é muito sábio, né? Assim, eu, agora mais velho, eu tô tendo a oportunidade de estudar coisas que eu não fiz antes, né? Que eu sempre trabalhei. Os clássicos, os filósofos, como é gostoso, né? Sem entender que a gente não é ninguém, né? Que tudo já foi falado, tudo já foi visto. Então, às vezes eu falo, nossa, como eu sou idiota. Isso daí já foi falado 10 mil vezes e eu tô aqui achando que eu tô inventando alguma coisa. Só sei que nada sei. A pedra filosofal da filosofia, a pedra fundadora, né? Primordial da filosofia de Sócrates, e que quanto mais a gente pesquisa, mais a gente sabe, mais a gente tem consciência que a gente não sabe. E quando a gente olha para um telescópio, a gente toma consciência que a gente não está sozinho no espaço. E quando a gente olha para um microscópio, a mesma coisa. Tem vários universos aqui que a gente não acessa. Isso é maravilhoso. Isso é um lado gostoso, assim, que hoje em dia também com a tecnologia, apesar de ter todos esses riscos, nos deixam... Poxa, hoje em dia eu vejo coisas no YouTube que eu não falo inglês direito. Hoje em dia vem tudo traduzido. Eu tô tendo acesso a informações que eu nunca tive. Sim. Entendeu? Assim, né? Então, antes eu via, ficava tentando, pegava uma matéria de jornal, ia no Google Tradutor, traduzir. Hoje em dia já vem... Então também tem esse lado, né, do conhecimento, né, da IA, da medicina, né, também, que pode ajudar bastante. Pena que as pessoas não são equilibradas. Semana passada a Apple lançou o fone que traduz o que você está ouvindo. Então você pode viajar e ouvir na tua língua já, né? Deus, o que vai acontecer. E que bacana que você está sendo encantado pelo conhecimento, então, né? Sim. Porque a gente tem que gostar disso, do conhecimento, que não é só aprender alguma coisa para alguma coisa. Não, eu estou estudando isso para aquilo, eu estou fazendo isso para passar no vestibular, ou para conseguir uma promoção, ou eu vou fazer isso. A gente tem que conhecer por conhecer. A inteligência orgânica, né, a inteligência emocional, né, assim que eu acho, é a única característica humana que vai restar, que vai nos diferenciar da IA. Entendeu? É isso que eu te falei, porque eu tenho a minha diretora de arte, sendo que a IA pode até fazer artes muito, porque eu preciso dela, para ela falar que não está legal, que aquilo já foi visto, que aquilo é bacana. Não, isso está muito velho, você é muito tiozão, a linguagem é essa. Então, assim, poxa, a inteligência emocional é tudo. E que gera curadoria. E curadoria é justamente o que a gente faz quando a gente organiza um evento. Tudo se resolve com calma. Eu tenho aprendido isso mais velho também. Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Vamos lá. Muito obrigado, Beto. Obrigado você pelo papo delicioso. Imagina, eu que agradeço. Que bom que gostou. Muito. E te espero no híbrido. Com certeza estarei lá. E se você... estiver ouvindo esse programa, vá também ao festival, busque conhecimento, busque se informar. E se você tem pavor de tudo que a gente conversou aqui, se isso aqui mexe com algo difícil dentro de você, porque você tem, enfim, alguma questão pessoal ali ou alguma questão... porque quando a gente fala de drogas, existem muitas famílias destruídas pela droga. E elas eventualmente poderiam não ser destruídas com mais informação, com outro tipo de acesso, porque tudo que é proibido vira... É verdade. Vira não estudado. E tudo que é entendido, legalizado, vira conhecimento e pode ser aproveitado para o melhor. E esse é o meu pensamento em relação a psicodélicos, a maconha, quer saber, em relação a todas as drogas possíveis, porque alguém que está buscando refúgio na droga está com um problema que pode ser encarado com droga ou com outras coisas, mas se a droga estiver na mão do médico e não do traficante, é muito melhor, né? Com certeza. Então, comente aqui, híbrido, para a gente saber que você chegou até aqui, e deixe o seu like, e se inscreva no canal, se torne um membro, se isso já for possível quando você está assistindo. Se não, aguarde que a gente vai abrir o negócio de membro aqui, sei lá como faz. E espero que você esteja ouvindo isso longe da sua tela, olhando para uma janela, vendo o grama crescer, porque no final das contas a inteligência orgânica mora também na natureza. Valeu. Obrigado. Até a próxima. Obrigado.